nome de Jesus. Vamos para a nossa lição número 8, nessa revista aí das histórias e parábolas. Lição número 8, comentarista é o pastor Roberto Monteiro de Castro. Humildade e resignação, valores a serem aprendidos. Humildade e resignação, valores a serem aprendidos. O texto áureo se encontra no Salmo 138, versículo 6. Vamos recitar juntos? 1, 2 e 3. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Salmo 138, 6. Amém. Não é novidade nenhuma que a... Só lembrando que nós estamos estudando histórias e parábolas. E nessa manhã o que a gente vai ver é uma história, né? Obrigado. Só lembrando. Amém. Ouviram aí, irmãos? Hoje é uma história, não é parábola não. Parábola é uma história fictícia para ilustrar uma realidade, algo real, seja do reino espiritual ou algo da nossa vida no dia a dia. Aqui é uma história real da vida de Davi, que a gente vai ler e vai tirar alguns aprendizados, mas que também servem, né, para a nossa vida, já que tudo que está registrado na palavra de Deus é para o nosso aprendizado, é para o nosso ensinamento. A palavra de Deus, ela toda, a gente vê um apontamento muito grande nesse sentido, para que o ser humano desenvolva, pratique, busque essa qualidade, essa virtude que é a humildade. E se na Bíblia toda tem essa preocupação, sempre enfatizando, sempre mostrando, sempre tentando nos levar para a humildade, é porque Deus sabe que essa é uma necessidade do ser humano. O Senhor Deus sabe que essa é uma dificuldade do ser humano e que realmente nós precisamos disso. Então, a Bíblia ela está o tempo todo apontando, seja em Gênesis, seja em Salmos, seja no Antigo Testamento, no Novo, em Apocalipse, sempre apontando para isso. E desde a história da humanidade a gente tem dificuldade com isso, tá? Em sermos humildes, praticarmos a humildade, buscarmos isso, reconhecer muitas vezes que não somos humildes, mascarar a arrogância com humildade, todas essas coisas a gente vai tentar trabalhar aqui um pouquinho nessa manhã. Os objetivos da lição nessa manhã: conhecer a triste história da fuga de Davi por causa de Absalão e sua tentativa de tomar posse do reino de Israel. Então a gente vai ver um pouco a vida de Davi, essa figura tão conhecida das Escrituras, tão conhecida de todo crente. Durante muito tempo, Davi foi uma figura extremamente exaltada e tem que ser, né, um homem diferenciado, o rei segundo o coração de Deus. Escolhi a Davi, um homem segundo o meu coração, uma figura emblemática na Bíblia, uma figura emblemática para Israel, para os judeus e para os cristãos. Porém, irmãos, a gente sempre tem que tomar aquele cuidado de não colocarmos alguém num patamar que ela não deve estar. É lembrar que Davi foi um ser humano. Se a Bíblia diz que Isaías, o homem que orou e desceu fogo do céu, um profeta de Deus, fez o que fez, e a Bíblia fala assim, Isaías era um homem sujeito, Elias, obrigado, pastor. Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e Davi é a mesma coisa. Então, durante muito tempo, para pregar sobre Davi, para exaltar os seus feitos e, às vezes, até mesmo incentivar os crentes a alguma coisa, muita gente elevava Davi e meio que dava uma passada de pano, dava uma escondida nos seus erros. A gente não deve simplesmente só apontar os erros de Davi e dizer que ele não prestou, que foi um cara isso, aquilo, homicida, a questão da morte de Urias e tudo mais, mas também não deve exaltá-lo como um homem sem defeito, um homem perfeito, e que a gente vai ver isso. Um homem comum, um homem que tinha seus problemas, mas que entendemos que acertou mais do que errou e foi um servo de Deus, um grande servo de Deus. Perceber que mesmo o grande rei Davi, e eu coloquei grande ali entre aspas porque era grande no reino dos homens, o grande rei Davi pelos seus feitos, mas o grande rei de verdade é Jesus. E o grande também, que é um paradoxo, porque a Bíblia diz que ele não era muito alto de estatura, né? Então o grande rei Davi passou por diversas humilhações, mas suas atitudes em relação a isso mostravam o seu caráter de homem de Deus.
O fato de Davi ter passado por humilhações e como ele reagia àquilo é que demonstrava quem de fato ele era. O nosso caráter, o que a gente tem dentro de nós, se nós realmente somos servos de Deus ou não, não é tanto pelas nossas ações, mas é muito pelas nossas reações. Como nós reagimos é que vai dizer realmente o que nós temos dentro do nosso coração. Quando a gente é pego de surpresa, quando a gente é pego de bate-pronto, quando a gente reage a alguma situação, aí vai aflorar realmente quem a gente é. Praticar. Jesus também nos ensinou com sua vida de humildade e humilhação. Devemos estar dispostos a imitá-lo. Jesus é o nosso maior modelo. É nele que nós temos que mirar, é a ele que nós temos que imitar. Amém? Textos bíblicos inspirativos, 2 Samuel 16, do 5 ao 14. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, irmãos. Ao invés de uma irmã e um irmão ler alternadamente um versículo, todas as irmãs vão ler juntas um versículo, aí o próximo todos os irmãos. Aí depois todas as irmãs e todos os irmãos. Amém? Aí nisso, bem alto, bem forte, e vamos ver quem está mandando melhor aí, se são as irmãs ou os irmãos. Vamos ver. Olha a responsa, hein? Olha a responsabilidade. Então, 2 Samuel, para poder todo mundo estar na mesma versão, quem tiver com a revista, quem não tiver, chega do ladinho aí de alguém que está, página 48, lá no rodapé. As irmãs, começando, 2 Samuel 16, 5. Vamos lá. Os irmãos, duvidem. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivesse à direita e à esquerda de Davi. As irmãs, para dar o retorno agora. Acho que as vitoriosas estão melhor, hein? Vamos ver. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos ao seu destino e lá descansaram. Esse Moisés, Moisés, não vale não, Moisés. Salva de palmas, irmãos. Parabéns aí, todo mundo leu bonito. Muito bom, muito bom. Então, esse trecho que nós lemos é a saída de Davi fugindo de Absalão, quando Absalão dá um golpe de estado em seu pai, junta uma turma, e Davi fica sabendo de antemão
e pega ali a corte, né, suas esposas, seus servos mais próximos, uma parte do seu exército e foge. E nisso vem esse homem, Simei, ele é aparentado de Saul, parente de Saul, da mesma tribo, é benjamita, lembrar que o rei Saul era benjamita, e ele sai ao encontro de Davi, começa a jogar pedra, amaldiçoar, dizer que Davi é assassino, que matou, que tem sangue da família de Saul nas mãos dele, quando na verdade Davi usou de misericórdia com Mefibosete. Quando ele chega ao trono, ele fala, procura aí, vê se tem algum parente de Saul, por amor da minha amizade com Jonatas, eu vou abençoar. E vem Mefibosete, Davi honra Mefibosete. Então vem esse homem Simei, magoado por aquele tempo ainda, com o mesmo espírito, com o mesmo pensamento de Saul, de que Davi teria tomado o trono de Saul. Não sei porquê, com a visão turbada. E aí começa a jogar pedra em Davi, jogar terra, humilhar o rei. E ele, não, deixa, porque Davi entende que se Simei está fazendo aquilo, faz parte do plano de Deus para aquilo que Davi estava vivendo, até porque Davi devia ter muito bem fresco na memória as palavras do profeta Natã, quando ele fez aquilo com o marido de Batseba, que aí veio a profecia dizendo, a espada nunca se apartará da sua casa, você vai ser humilhado, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então todo esse processo que estava acontecendo na vida de Davi, ele entendia como parte, talvez ainda daquela profecia ali que foi dada sobre a sua vida há anos atrás. Nessa lição, estamos diante de uma realidade, irmãos, antagônica. O que é antagônica? Duas coisas opostas, às vezes que convivem, né? O antagonismo, às vezes, ele convive. Nós somos seres que, muitas vezes, há muito antagonismo dentro da gente, principalmente nós cristãos, porque nós pregamos uma coisa e às vezes a gente na vida prática é outra. Nós dizemos que a palavra de Deus é importantíssima, mas às vezes a Bíblia fica empoeirada, ela só é aberta no dia de culto. A gente diz que a oração é importante, mas a gente só ora, talvez, alguns na refeição. Então, assim, a gente convive com esse antagonismo. E um dos antagonismos é essa questão, orgulho e humildade. E é uma das maiores lutas internas que todo verdadeiro discípulo de Cristo enfrenta. E eu botei todo verdadeiro discípulo de Cristo porque eu ia botar todo cristão enfrenta. Mas como o termo cristão está muito banalizado, aí eu coloquei todo verdadeiro discípulo de Cristo. Vamos orar pela campanha de Lucas 10:2, para que Deus envie trabalhadores para a sua seara. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós mais uma vez clamamos a Ti, Senhor Deus, para que o Senhor envie mais trabalhadores, ó Senhor Deus, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Que o Senhor levante, Senhor Deus, no nosso meio, que o Senhor levante no meio das demais igrejas de verdade cristãs, Senhor Deus, que o Senhor levante pessoas dispostas a fazer a Tua obra, em qualquer lugar que seja aqui na cidade, no nosso bairro, no trabalho, na faculdade, seja em outra cidade, outro estado ou em qualquer parte do mundo, Senhor Deus. Que de verdade a seara é grande, poucos são os ceifeiros, Senhor Deus, que o Senhor nos capacite a cada dia, afie, Senhor Deus, as nossas ferramentas, dai-nos sabedoria, uma linguagem própria para falar com cada público, com cada grupo social, Senhor Deus, mas sem negligenciar a verdade da Tua palavra. Não permita, Senhor Deus, não deixa a gente, Senhor Deus, ceder à tentação de negligenciar, de, Senhor Deus, tentar estreitar alargar o caminho que a Bíblia diz que é estreito. Senhor Deus, fazer qualquer tipo de negociação com a Tua palavra, Senhor Deus, mas que ela seja pregada integralmente, fielmente, verdadeiramente, porque é ela que convence, é ela que liberta, é ela que salva o pecador do seu pecado, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Então, uma das maiores lutas internas de todo verdadeiro discípulo de Cristo, porque se não há esse conflito dentro de nós, irmãos, sobre orgulho e humildade, de verdade a gente tem que se questionar. Ou porque a gente está achando que a gente já é bastante humilde o suficiente, né? Ou porque a nossa mente está cauterizada. Fala assim, não preciso me preocupar não, é isso mesmo, eu sou assim, e tanto faz, e vamos tocando. Então, assim, todo cristão, todo crente, todo aquele que se preocupa em ser parecido com Cristo,
tem que ter essa preocupação com as suas atitudes. Quando tem algum tipo de problema, quando, poxa, será que eu me portei devidamente? Será que eu fiz da maneira... Em meu lugar, será que Cristo faria dessa forma? Então, esse conflito, ele vive e é natural, é para o nosso crescimento, é para a nossa evolução em Cristo. Enquanto a gente estiver aqui nessa caminhada na Terra, a gente tem que estar crescendo. E crescer significa abandonar uma posição anterior em que nós erramos ou que nós não tínhamos o entendimento pleno daquilo e evoluir e crescer em direção à estatura de varão perfeito, que é Cristo. Tá? Então, se ontem eu errei naquilo ali, eu tenho que pedir a Deus, Senhor, me corrige, Espírito Santo me ajuda a mudar isso, porque às vezes é algo dentro de mim e eu não tenho forças para mudar. Então, esse conflito de orgulho e humildade, e é difícil, irmãos, das coisas que da nossa conversão, das coisas mais difíceis que tem para a gente tratar, é a questão do orgulho. Porque o orgulho foi o primeiro vírus implantado pelo pecado lá no Jardim do Éden. Porque qual a proposta de Satanás, qual a proposta da serpente para Eva? Toma do fruto que você vai ser igual a ele. O que significa ser igual a Deus? Significa não precisar mais pedir autorização dele para nada, não pedir opinião dele para nada, tomar as minhas próprias atitudes, eu fazer o que eu quero da minha vida, ser dono do meu próprio nariz. E isso é orgulho, isso é vaidade. E foi isso que o pecado trouxe para a humanidade. Então, um dos maiores efeitos do pecado original é esse orgulho. E a gente tem que lutar com isso. Por que Jesus é o servo humilde? Por que uma das maiores características de Jesus é a humildade? E Jesus sendo o homem perfeito? Porque Deus entende que nós, para sermos parecidos com Cristo, nós temos que crescer nessa área da humildade. Amém, irmãos? Vamos prosseguir. Infelizmente, qual o problema também? Por que o diabo ele consegue ganhar muitas batalhas na nossa mente? Porque a humildade é frequentemente confundida com fraqueza. Ser humilde parece coisa de gente fraca. Pedir perdão, mesmo você estando certo, parece coisa de gente fraca. Olha lá, arregou, ó. É humilde, arregou. Então, a gente não quer demonstrar fraqueza. A gente não quer parecer que perdeu a guerra. A gente não quer parecer que perdeu a queda de braço. Então, o diabo sempre age na área do orgulho. Ele sempre vai tentar ferir o nosso orgulho para manter essa legalidade dentro do nosso coração. Aí você, ó, tá vendo? Isso, aquilo, ó, eles isso e tal. Aí vai trabalhando esse orgulho, essa pontinha de orgulho que ainda existe lá, e ele, com essa brechinha, ele consegue tentar manipular a gente. E a gente só vence isso em Cristo. Davi viveu os dois lados da moeda. Como rei de Israel, ele tinha autoridade, poder e força para mandar. Davi, o rei naquela época, ele mandava prender, mandava soltar, mandava matar, mandava preservar a vida. Tinha servos, tinha um exército à sua disposição. Ele não precisava mover uma palha, vinha a taça na mão dele, vinha a comida, o que ele quisesse ele fazia. Porém, como pastor de Israel, como é declarado lá em 2 Samuel 5,2, dizendo que Davi era pastor de Israel, e ele era o líder, e a gente vê pela palavra de Deus que... O que Jesus fala? Quem quiser ser o primeiro, seja o último. O maior serve o menor. Essa é a lógica do reino. E isso não é um conceito de Cristo. Cristo trouxe isso. Não. É uma lei de Deus. Então, os verdadeiros servos de Deus no Antigo Testamento entendiam isso também. E o que Cristo fez? Cristo trouxe e ampliou a todos. Isso era um conceito restrito de Israel, porque quem cria em Deus, quem acreditava em Deus, quem servia a Deus, era o povo judeu, era o povo de Israel. Quando Jesus vem, ele leva o conceito para os gentios também, e mais amplo ainda. Mas os verdadeiros servos de Deus no Antigo Testamento, Davi, todos os profetas, eles entendiam isso. E Davi certamente entendia. Então, como pastor de Israel, em vários momentos de sua história, ele foi humilhado, sofreu humilhação e tirou lições dali. Lições importantes para a sua vida. Não foi só nesse momento de Simei que Davi foi humilhado. Ele foi humilhado quando ele estava na casa de seu pai. Ele era o menor da casa, de trás das malhadas.
o profeta Samuel chega lá, vou ungir alguém rei. O profeta fala, deve ser o mais velho, que é o mais forte. Não, não é esse. Deve ser o outro, que é guerreiro. Não, não é esse. Deve ser o filho do meio, que talvez seja o mais esperto. Não, não é esse. Aí o pai fala assim, acabaram os meus filhos. Ele nem lembrava que tinha um filho mais novo chamado Davi, que estava lá de trás das malhadas. Aí falou, ainda tem um outro lá, mas esse é... Porque o filho mais novo, irmãos, olha só, o filho mais novo... O mais velho, aí vão nascendo os outros menores, o mais velho ele desenvolve a liderança, ele tem a responsabilidade, ele era o filho esperado, ele é o filho da novidade, então o mais velho naturalmente vai desenvolvendo liderança, e os outros depois também. O mais novo ele vai desenvolver liderança com quem? Diz para mim. O mais novo, ele é visto pelos mais velhos como um filho mimado. O mais novo, ele é visto muitas vezes como, meu pai teve ele depois de velho, aí meu pai tá bobão, não aperta ele, não puxa a orelha. O caçula não apanhou igual eu apanhei. Então, Davi era esse cara. E aí, ele sofreu humilhação em vários momentos de sua vida. Quando ele vai lá no campo de batalha e ele vai ver, o que é esse gigante aí, o que está falando? Os irmãos dele falam, sai daqui, seu bisbilhoteiro e tal. Então, Davi estava acostumado, era um cara tratado nisso. Tanto é que os especialistas, os teólogos, dizem que Davi é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Tipologia é aquele cara que tem características de Cristo antes de Cristo ter vindo encarnado. Então, Davi é um dos maiores expoentes de tipo de Cristo no Antigo Testamento. Também pela questão da humilhação. Então, primeiro ponto aí da nossa lição... O senhor quer falar alguma coisa, pastor? Não? Achei que o senhor tivesse levantado. E quem quiser, irmãos, perguntar, participar, levanta a mão, o irmão Moisés vai alcançar o microfone, tá? Fica à vontade. Não atrapalha, não. Contribui na nossa aula. Absalão, o fator Absalão na vida de Davi, e essa é uma das histórias mais trágicas. Não digo que seja a mais trágica, porque a Bíblia é cheia de histórias trágicas também. Sansão é uma história triste demais, mas essa história de Absalão na vida de Davi é um momento trágico na Bíblia. Absalão era o terceiro filho de Davi. Ele não era o primogênito, porém ele era o mais preeminente. Ele era o que se sobressaía. A Bíblia diz que ele era o homem mais belo de Israel naquele momento. Sua cabeleira, igual a minha cabeleira aqui, né? Não, a cabeleira dele bonita, um cara alto, talvez, vistoso, não sei, mas ele era o filho de Davi que mais se destacava. E ele tinha uma irmã mesmo, de pai e mãe, não era uma meia-irmã, era uma irmã consanguínea, e ela foi violentada pelo seu meio-irmão Aminon, um outro filho de Davi com uma outra esposa. E Aminon era o primogênito, mas era um cara extremamente leniente, bebum, cara que não queria nada com nada, e tinha um primo ainda, mau elemento, que deu instrução para ele. Ele se apaixona por Tamar, e aí esse primo fala, finge que está doente, fala para o seu pai vir trazer ela serviu uma comida para você, e quando vocês estiverem sozinhos no quarto, você consuma o ato. E foi isso que ele fez, maligno, homem maligno. Absalão, depois dessa irmã ser violentada, ele acolhe sua irmã, e ali nasce uma grande revolta no coração daquele filho de Davi, porque ele vê que seu pai, apesar de ter ficado irado, não fez nada com Aminon, não acolheu a menina, não tomou uma atitude enérgica. Irmãos, ali na letra fria da lei do Antigo Testamento, Aminon deveria ser apedrejado. Mas aí, filho do rei, não sei o quê, né, para segurar a onda. Mas enfim, Absalão fica com esse senso de justiça aflorado e o ódio cresce no seu coração. O que ele faz? Ele fica 2 anos ali tramando um plano para matar seu irmão, remoendo aquilo. E ele consuma o ato, chama seu irmão para um momento lá e mata seu irmão. Ele foge para uma cidade, ali, uma terra estranha, e fica 3 anos lá. Enquanto isso, o coração do seu pai vai arrefecendo, vai ficando tranquilo, e ele pede ajuda de Joabe para poder voltar. Joabe, general de Davi, para poder voltar. Davi admite ele que volte para Jerusalém. Ele volta para Jerusalém, porém Davi fala assim, mas eu não quero ver a cara dele. Ele pode morar por aqui, mas eu não quero ver a cara dele. Beleza, ele volta, fica 2 anos sem falar com o pai e o pai sem falar com o filho. 2 anos.
Ao término desses 2 anos, ele chama de novo Joabe, ó, quero conversar contigo. Joabe não vai. Chama de novo, Joabe não vai. Ele manda tacar fogo na propriedade de Joabe. Joabe vai lá falar, o que foi, cara? Cara, vai lá falar com meu pai. Poxa, eu estou com saudade do meu pai, quero falar com ele. Aí tá bom, vai lá, Joabe trama ali um negócio e Davi admite receber Absalão de volta. Absalão vai lá, conversa. Beleza, Davi, tá bom, faz as pazes com seu filho, só que ele não sabe que aquela mágoa ainda está no coração de Joabe. E 4 anos, irmãos, 4 anos Joabe fica tramando, Absalão, estou confundindo os nomes demais essa manhã, acho que eu não acordei ainda. Hein? 4 anos Absalão fica ali tramando, tentando ganhar o coração do povo, minando a autoridade do seu pai. Aí vem alguém de longe, Davi muito ocupado, e Absalão fala assim, nossa, se você tivesse um rei, é tipo o que o político faz em época de campanha, se eu for eleito, eu vou fazer isso para vocês, se eu for não sei o que, aí o cara ganha, some, tu nunca mais vê nem a cor da camisa do cara. Absalão estava ali, na porta, vinha o cara de longe trazer uma demanda para Davi, ele, rapaz, se você tivesse um rei para julgar a sua causa e tal, e vai ganhando o coração do povo, cara simpático, cara bem instruído, filho do rei, e ele consegue angariar ali algumas pessoas ali. E com a ajuda de Aitofel, quem é Aitofel? Conselheiro de Davi, avô de Batseba. Lembra da Batseba que Davi tomou do outro homem? Ou seja, Davi trouxe uma vergonha para a família de Aitofel, porque ele adulterou com Batseba. Mas Aitofel era um homem sábio em Israel. Era um homem respeitado, e ele era conselheiro do rei. Com essa mágoa também, mágoa com mágoa, um monte de gente sem tratar as emoções dentro de si e dando vazão para o diabo na mente, junta ali e fazem um golpe de Estado, tramam um golpe de Estado para usurpar o trono de Davi em Jerusalém. Esse momento, Davi tem que fugir, porque ele se vê traído pelo seu filho, e é um momento realmente muito difícil. Ele foge com a sua família, seus servos, porque ele não quer uma guerra. Ele poderia lutar pelo trono. Não, o trono é meu, tem meu exército aqui, mas ele sabe que vai ter derramamento de sangue de gente inocente, vai ter, talvez seu filho fosse morrer no combate. Então ele não queria isso. Ele tranquilo, abre mão do trono, porque ele sabe também, irmãos, Davi sabe quem ele era, ele sabe que ele foi escolhido por Deus, e ele sabe que é Deus quem coloca os reis e Deus quem depõe os reis. Muitos problemas na nossa sociedade, nos nossos dias, e a gente tem visto aí fora, até nas nossas igrejas, é porque o camarada, ó, ele acha que é dele, então ele quer manter aquilo ali a todo custo. Irmãos, se foi Deus que te deu, fica tranquilo. Se foi Deus que abriu a porta, seja no seu emprego, não fica preocupado porque veio um colega de trabalho e ele está aparecendo, está crescendo. Foi Deus que te colocou lá? Fica tranquilo. É Deus que vai manter. Se você estiver fazendo o seu trabalho, estiver fazendo o seu papel, fica tranquilo. Ainda que tentem puxar o seu tapete, mas é Deus que cuida de você, é Deus que zela. E aí Davi abriu mão, saiu, evitou o confronto, né? E aí toda aquela dor de ter um filho estuprando a própria irmã, um outro filho assassinando o irmão, conspirando para usurpar o seu trono, a traição do seu conselheiro pessoal e avô da sua esposa, ou seja, um parente dele, e ter que fugir na surdina, Davi ainda sofreu a vergonha de ter o seu filho tomando suas 10 concubinas, porque ele deixa 10 concubinas para cuidar do palácio. E aí Aitofel fala para Absalão, tu quer mesmo que o povo te respeite? Arma uma tenda em cima do palácio e tenha relações com as mulheres que seu pai deixou para trás na frente de todo mundo. Todo mundo vai ver você fazendo os negócios lá em cima. E aí Absalão faz isso. Todo Israel passa, ele está lá, e entra na tenda, e vem uma, e vem outra, e nego, que isso? O pessoal olhando, imagina a vergonha que Davi passou. Mas mesmo assim ele teve humildade e resiliência necessária para não manter o trono a todo custo, porque ele sabia que se fizesse haveria derramamento de sangue inocente, como eu falei. E aí, irmãos, a humildade é a força de um estrategista. A humildade é a força de um estrategista, principalmente a gente fala de estratégia militar. A gente olha para, por exemplo, Segunda Guerra Mundial. Hitler, ele tinha o melhor exército do seu tempo, o exército mais bem preparado. O exército alemão era uma máquina de guerra, provavelmente seria invencível.
Era muito difícil vencer o exército alemão. Quando que Hitler perde? Quando ele é orgulhoso e vaidoso. Ele vai invadir a Rússia de qualquer jeito, entra pelo lado mais frio da Rússia, na época mais fria do ano, perde boa parte da sua tropa e ele perde os seus conselheiros pessoais, ele perde a mão da sua tropa. E além disso, sabe-se lá por que cargas d'água, mas a gente sabe que é a mão do Senhor, o exército dos inimigos, ou seja, a coalizão entre Estados Unidos, Inglaterra, França, Brasil e outros países, venceram batalhas que eram impensáveis. O Brasil mesmo tomou Monte Castelo, subindo lá uma tropa brasileira que não estava acostumada com frio, usando equipamento dos Estados Unidos, e venceram lá em Monte Castelo, e os caras estavam lá em cima. Ou seja, a arrogância daquele homem, daquele líder, fez ele cair. Mas a humildade de estrategistas de reconhecer a sua fraqueza, fala assim, olha, a gente é menor, a gente está em menor número, a gente é menos capaz, mas vamos lá na força do Senhor, igual Davi foi contra Golias. Muitas vezes o exército de Israel era menor, era mais fraco, mas reconhecia a sua fraqueza. Então, a humildade de saber quem você é muitas vezes a grande força de um estrategista. Humildade não é fraqueza, humildade é força em maioria dos momentos. Amém. Só duas contribuiçõezinhas, só para salientar duas verdades importantes que precisam estar no nosso coração, né? Davi foi, sem dúvida nenhuma, o maior rei de Israel, né? O rei pastor, o rei segundo o coração de Deus. E a beleza das Escrituras é que ela não esconde os defeitos dos seus heróis, né? Os heróis da Bíblia não eram homens perfeitos. Mas duas coisas que eu quero ressaltar. A primeira é que todo esse problema, esse imbróglio, essa usurpação do trono por parte de Absalão e toda essa situação, ela começa com a omissão de Davi e não tratar um problema que deveria ser tratado, né? Davi agiu pensando que o tempo seria suficiente para resolver esse problema e aplacar a ira, o ódio de Absalão e resolver o problema entre os dois irmãos, né? Então ele não teve, naquele momento, né, a sabedoria de confrontar o Amnon e discipliná-lo severamente, né? Se ele tivesse feito isso, quem sabe o caminho de Absalão tivesse sido outro, né? Mas quando ele viu essa fraqueza em Davi, ele achou também que ele é quem merecia estar onde Davi estava. Então é muito importante a gente aprender nessa história, né, que existem situações que exigem confronto e a gente não pode se omitir. Muitas vezes nosso pecado é a omissão, e a omissão que nos leva à falta dessa confrontação. Tem a hora e tem o momento, mas é preciso fazê-lo. Então, Davi arruma um problema sério para ele quando ele deixa de resolver, confrontar, disciplinar dentro da sua própria casa. É que nem o filho que vai tomando conta dos pais e depois até bate, né? Porque não houve no tempo certo, na hora certa, a disciplina que deveria ser efetivada. E a segunda coisa que eu destaco é o quanto isso, para mim, Davi, é uma coisa fenomenal, uma coisa da consciência que ele tem de que o poder não é dele, é do Senhor, de que o trono não é dele, é do Senhor. E isso é lindo na história dele. No relacionamento dele com Saul, ele reconhecia que o trono é de Deus. Se Deus quisesse pô-lo, poria. Ele não moveria um dedo para fazer isso. Quando Absalão toma, ele não resiste, ele não provoca uma guerra civil. Poderia provocar uma guerra civil, mas ele disse: o reino é de Deus, o trono é de Deus. Quando o Simei, o senhor ainda vai falar, mas é só para salientar isso, quando o Simei o amaldiçoou, se Deus mandou, deixa ele fazer, né? Então, essa ideia de que o reino não é meu, o poder não é meu, o trono não é meu, é do Senhor. Nós somos um reino de Deus, pertencemos a Deus. Não há essa ânsia por poder que a gente vê hoje de uma forma tão assintosa nos líderes eclesiásticos, líderes cristãos que ficam brigando pelo poder eclesiástico, quando na verdade
a igreja tem um dono, tem uma cabeça. Obrigado e desculpe a... Não, pastor, que Perdoa. isso. Não, o senhor falando da questão das diferenças entre Saul e Davi, para preparar essa lição, eu resgatei esse livro. Eu ganhei esse livro há uns anos atrás, quase 10 anos atrás, Perfil de Três Reis. E ele fala justamente sobre isso. O perfil de Saul, Davi e Absalão. E ele fala, Davi era o rei segundo o coração de Deus. É mesmo. Ele fala que Davi era o rei segundo o coração de Deus, Saul era o rei segundo o coração do povo, e Absalão era o rei segundo o seu próprio coração, né? Seu coração maligno. Então, um livro muito bacana, muito legal. E se os irmãos tiverem oportunidade, leiam, que é uma leitura muito boa. E aí fica a pergunta para a gente, irmãos. Como praticar a humildade no mundo de tanta disputa de poder e traições? Como ser humilde diante desse mundo, com tanta disputa, tanta vaidade, tanta traição, tanta briga de poder? E a segunda pergunta, como ser humilde sem deixar de exercer autoridade e liderança? Porque muitas vezes a autoridade e liderança, ela é confundida com autoritarismo. Ah, não, fulano é autoritário. Não, ele só é líder, ele só é uma autoridade. E a gente vive numa sociedade que qualquer tipo de autoridade parece autoritarismo. Qualquer regra parece, já é ditadura. Não é regra, é só uma regra. É porque a gente está tão desacostumado com ter regras, porque talvez hoje vai ser até absurdo. Se a polícia cobrar a carteira de motorista, alguém já pode dizer, isso é ditadura, vai cobrar habilitação dos outros. A gente está nesse tempo. Se um pai corrige o filho, já é absurdo. Nossa, não sei o quê, espanca a criança, lei da palmada. Então, é a sociedade que a gente está vivendo. Mas como exercer autoridade sem deixar de ser humilde? É um dilema que a gente vive. A gente tem que encontrar o equilíbrio nisso. E o equilíbrio a gente só encontra na palavra, na unção do Espírito Santo. Para ser pai, como é que eu vou exercer minha autoridade sem perder a amizade do meu filho? Que é importante, você tem que ser amigo, tem que ser pai também. Espírito Santo, me dá esse equilíbrio. Eu não quero ser um pai frouxo, mas também não quero ser um pai autoritário. Me dá esse equilíbrio. Um chefe na empresa, você é chefe, você tem um cargo de liderança. Você tem que cobrar dos funcionários, mas também eles estão te vendo ali como um cristão. Então você não pode ser uma pessoa injusta, ou uma pessoa excessivamente rigorosa. Como é que você vai cobrar? Como é que você vai exercer liderança? Ser um patrão justo, ser um chefe justo, um líder justo na igreja, né? É complicado, então a gente tem que pedir a Deus esse equilíbrio. Amém, irmãos? Posso prosseguir? Está tranquilo até aqui? Vocês estão comigo? Então tá bom. Segundo ponto aí, a fuga de Davi humilhado por Simei. Como nós já lemos na abertura, Davi, na sua fuga, passa por mais uma situação humilhante. Seu filho tinha feito tudo aquilo, aí sai um cara lá do nada e começa a tacar pedra e amaldiçoar. O rei, estamos falando do rei de Israel, aí sai um maluco lá e começa a tacar pedra. Igual, a cena aqui, assim, gente, me deixa muito, muito doido, assim, de falar, nossa, ser humano é um bicho doido. Jesus, o Deus encarnado, Criador dos céus e da terra, o Deus eterno, ele está ali na figura humana, ele está ali na casa do sumo sacerdote, sendo julgado um julgamento totalmente injusto, na calada da noite, todas as regras, todo o regramento jurídico estava sendo quebrado ali, mas os caras estavam achando normal. Nem parece que a gente tem uns dias de hoje também, né? Mas achando tudo normal. E aí vem o servo do sumo sacerdote e dá um tapa no rosto do Deus, Criador dos céus e da terra. Oh, que coisa maluca. E Jesus, ele não fala assim, vou fulminar esse miserável. Não, ele, como ovelha muda, ele aceitou a humilhação. Aqui numa escala muitíssimo menor, mas guardadas as devidas proporções, o rei vitorioso, Davi, que saía na guerra, quando voltava as pessoas falavam, Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Aí vem um louco lá e se acha no direito a tacar pedra, jogar terra, xingar, amaldiçoar.
Davi se recusou 2 vezes a matar esse cara. A primeira, quando esse cara humilha Davi, na leitura que nós fizemos aqui do texto bíblico inspirativo da nossa lição. E a segunda vez foi o texto de abertura. Os irmãos lembram que veio um cara com a sua família e falou, Davi, me perdoa. Lembra desse texto que nós lemos aqui, que o irmão Luciano leu na abertura? É o mesmo Simei. Só que aquele texto que o irmão Luciano leu, ele é no final, quando Davi retorna para o seu trono. Ele está voltando, Absalão morreu, o exército de Davi matou Absalão e tal. E aí, Davi está voltando para ser rei. E o mesmo cara que, quando Davi está saindo, está fugindo, ele fala para Davi, Davi, vamos matar esse cara, não sei o que. Davi fala, o que tem eu contigo, cara? Deixa, se ele está me amaldiçoando, é porque Deus quis assim e tal. E Davi segue. Passa o tempo, Davi retorna, vem esse cara pedir perdão, porque ele não é bobo, né? Ele nunca imaginava que Davi ia voltar para o trono. Davi está humilhado agora, o filho dele vai ser rei, eu vou humilhar esse cara, vou me juntar com Absalão, vai ficar tudo de boa. Mas o trono é Deus que estabelece rei, Deus que tira rei, Deus retorna Davi ao seu trono. Aí esse cara falou, ih, meu irmão, agora o vento mudou de novo, vou ter que ir lá desfazer toda a besteira que eu fiz. Davi, me perdoa, eu estava maluco, cara. Eu tinha tomado mas sei lá o que ele falou. Me perdoa aí, cara. Claro que você não é amaldiçoado nada, você é reizão, cara. Você é bonitão, poxa. Você com esse cabelo ruivo bonito aí. Davi, me perdoa aí. O mesmo cara falou, Davi, vamos matar esse cara agora? Esse miserável aí xingou a gente, não sei o que, Davi, não, cara. Hoje não é dia de matar ninguém. Os bons reis de Israel, os homens de Deus de Israel, eles tinham esse negócio. Quando estava no momento de vitória, e eu vejo que o povo judeu conserva isso até hoje em determinado ponto. Nos dias de festa e tal, não tem negócio de guerra, não tem negócio de derramamento de sangue. Então Davi falou, não, hoje não é dia de matar ninguém não, hoje é dia de festa, né? Então, perdoa ele. Só que interessante, irmãos, que lá no final, como Davi jurou pelo Senhor que não mataria Simei, ele não poderia matar. Mas quando ele dá instruções a Salomão, ele fala assim, ó, não deixa Simei descer a cova sem sangue. Ou seja, passa a faca nesse miserável. Davi lá na frente manda, mas naquele momento ali ele não matou não. Davi entendeu que a atitude de Simei fazia parte da vontade de Deus para a sua vida, mesmo que ele não estivesse entendendo muito bem e logicamente não gostasse de passar por aquilo. Quando você passa por humilhação, irmãos, quando a gente passa por um momento de humilhação, entendendo que é a vontade de Deus, não significa que a gente gosta. Quando a gente permite, quando a gente recebe a afronta e engole o orgulho e fala assim, Deus te abençoe, meu irmão. Quando você é xingado no trânsito e o cara te xinga de tudo assim, você fala, Deus te abençoe. Quando alguém te humilha, te persegue no trabalho ou em algum lugar na família e você ora por aquela pessoa, não é que você está vibrando por dentro, que bom ser humilhado. Não. Davi também não estava gostando naquele momento. Mas ele falou, deixa, é Deus que sabe. Ele sabia o Deus que ele servia. Essa é que é a diferença na vida de Davi, irmãos. Ele sabia o Deus que ele servia, que está controlando tudo lá de cima. Eu não estou entendendo nada, eu estou sendo humilhado, meu filho está fazendo isso, eu não estou entendendo nada. Mas Deus está no controle, amém? Será que a gente pode ter uma fé assim nos dias de hoje? Eu não estou entendendo nada que está acontecendo comigo. Está tudo ao avesso. Estão dizendo até que eu não sou crente. Estão dizendo que eu não tenho fé. Estão dizendo que eu estou em pecado, igual o Jó. Estão dizendo que não sei o quê. Mas eu sei que o meu Redentor vive e no determinado momento ele vai se levantar e ele vai julgar a minha causa, ele vai ser favorável a mim. Amém, irmãos? Em nome de Jesus? Precisamos ter sensibilidade espiritual em certos momentos da nossa vida. Isso aqui quem colocou foi o pastor Roberto na lição. Precisamos perceber a mão do Senhor, quer nas alegrias, quer nas vitórias, quer nas tristezas e nas tribulações. Amém? A mão do Senhor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. A nossa fé tem que ser assim, irmãos. Tá aí do lado, pastor. Só para os irmãos pensarem também, os alunos pensarem um pouquinho, né? Se existe também uma outra coisa interessante na vida de Davi, é a relação dele com os primos dele, né? A Zeruia, que é a mãe do Joabe, do Abisai e do Azael, é, na verdade, irmã de Davi. Então, aqueles homens são primos de Davi, e são sobrinhos de Davi. E Davi tem uma relação muito interessante com eles.
porque Davi tem um certo receio deles, eles têm um certo poder, eles são Cúpula, né? são violentos. O Joabe se torna comandante exatamente por causa dessa violência. O Abisai é um dos 30 lá, dos guerreiros mais preparados dele, e o Azael também, que veio a morrer mais cedo um pouco, na guerra lá entre o reino do norte, entre a casa de Saul e a casa de Davi, né? Mas é interessante essa relação, porque Davi não aprova o que eles fazem, né? Mas ao mesmo tempo não tem a força para removê-los de onde eles estão, né? Tentou 2 vezes, e as 2 vezes que ele tentou remover o Joabe mata os 2 concorrentes. O Abisai também é aquele camarada, e é interessante a relação, por quê? Porque eles dariam a vida por Davi. Eles têm uma relação com o Davi de que para eles morreriam por Davi. E de fato morreriam. Mas é uma relação muito estranha, e até para a gente refletir, né? Como às vezes também há relações que a gente não tem compreensão e por que elas são assim, mas acontece, né? É porque eles não tinham o mesmo coração de Davi, né, pastor? Davi era um guerreiro, sim, mas ele fazia o que era necessário, e quando ele tivesse que perdoar, ele perdoava, quando tivesse que poupar a vida, ele poupava, ele se quebrantava. Esses caras não eram quebrantados. Então eles queriam que Davi sempre fosse o cara de sangue, tem que matar, tem que não sei o quê, tem que... Então, quando Davi não fazia, eles ficavam chateados. Eles tinham até um amor, uma devoção por Davi, igual o senhor falou, mas eles, quando Davi contrariava eles ficavam... É estranho, esse negócio de paixão, né? Era tipo uma paixão, né? Uma relação de amor. E muitos de nós, irmãos, erramos por não sabermos fazer a leitura correta do momento em que estamos passando. Há um tempo para cada coisa, conforme dizem Eclesiastes. Há tempo de sorrir e tempo de chorar. No tempo de sorrir é Deus, no tempo de chorar é Deus também, às vezes. Tempo de nascer e tempo de morrer. Nasceu alguém, nasceu um filho, nasceu um neto, alegria, não sei o quê. Faleceu alguém. Por que Deus me tirou agora? É o tempo de Deus. É Ele quem dá a vida, Ele que tira a vida, e é Ele que tem o controle. Por que a gente tem tanta dificuldade de aceitar? Claro, volto a dizer, não estou dizendo que a gente tem que se alegrar. Alguém morreu, faz festa, não é isso. Eu já vi gente fazer festa em velório, mas não é isso. Eu estou dizendo que para a gente tratar a nossa mente e nosso coração, a gente tem que entender que é Deus em todo o tempo, na dificuldade, na fartura. Às vezes a dificuldade é por um descontrole nosso, é por uma falta de planejamento e tal, mas a gente busca o Senhor, me arrependo, fiz besteira, me descontrolei, me ajuda a colocar as coisas no seu lugar. Mas tem vezes que você está fazendo tudo direitinho, e mesmo assim a coisa descamba, as coisas se descontrolam, acontece um imprevisto, e aí pode acontecer, mas é tudo no controle de Deus. Amém? Eclesiastes 3, a gente vê muito bem isso, tempo para todas as coisas. Você já foi desafiado em algum momento da sua vida a humilhar-se diante de um acontecimento específico? Já houve na sua vida algum momento em que você não dependeu de você estava vivendo lá e daqui a pouco você passa por uma situação humilhante, às vezes degradante, e às vezes você não tem como sair dela. Às vezes você tem que passar. Às vezes você tem que encarar, você tem que suportar uma adversidade. E as adversidades, elas muitas vezes nos humilham, né? Às vezes as adversidades da vida, elas nos humilham. Às vezes é para colocar a gente no nosso lugar. Uma incapacidade, uma impossibilidade. Nossa, eu sou crente, mas isso está acontecendo comigo, não sei o quê. Sim, às vezes para colocar a gente no nosso lugar. Às vezes para fazer a gente ter um entendimento de alguma coisa, quebrantar o nosso coração, para a gente, às vezes, lá na frente, ter um preparo para ajudar outros, né? Então, muitas vezes, às vezes você já teve uma vida, uma situação muito boa, daqui a pouco você está dependendo de ajuda. Pode acontecer, pode acontecer. Às vezes, ajuda do ímpio. Elias, agora o Elias sim, pastor. O Elias estava lá, profeta de Deus. Orou, parou de chover 3 anos e meio. Mas ele estava lá na beira do rio Querite, a comida dele vinha no bico de um corvo, e se eu não me engano, o corvo é uma ave imunda para os judeus, se eu não me engano.
e vinha lá o pão na boca do corvo, pão assado na hora, pão quentinho da padaria. Não sei quem que assava, era o anjo que assava aquele pão ali, mas vinha. Uma situação de humilhação para um profeta, de um homem de Deus, mas ele entendia o tempo de Deus. Aprendendo com o mestre dos mestres. Agora sim, o mestre por excelência, aquele que nunca errou, aquele que pode ser um modelo para a gente em tudo. Se você não quiser errar, não quiser ficar em dúvida, o que eu tenho que fazer? Se você olhar para Davi, você vai acertar nos acertos de Davi, mas se você se espelhar em Davi em tudo, pode ser que você erre com os erros de Davi. Se você olhar para Elias, você vai acertar com os acertos de Elias, mas você vai errar com os erros de Elias. Mas se você olhar para Jesus, você vai acertar em tudo, porque ele não erra. Ele nunca errou, nunca vai errar. Amém? É o nosso mestre por excelência. O maior exemplo, o melhor exemplo, não tem Madre Teresa de Calcutá, não tem Dalai Lama, se é que esses caras, se essas pessoas realmente são humildes, não sei, não conheço, não conheci. Não tem fulaninho, não tem. Mestre por excelência, melhor exemplo de humildade é o nosso Senhor Jesus em toda a história humana. Só que tem alguns segmentos religiosos que vão falar, mas aí Jesus não conta, né? Porque Jesus era Deus. Mas eu estou aqui para te dizer, segundo a palavra, ele era 100% homem igual a mim e a você. E 100% Deus ao mesmo tempo. Por isso que ele teve que encarnar. Justamente porque, por isso que ele nasceu no ventre de alguém. Se Jesus simplesmente aparecesse com 30 anos pregando, arrependei-vos por ter chegado do reino de Deus, eu sou filho de Deus, hoje mais ainda as seitas estariam falando, mas ele não era filho de ninguém, ele apareceu, ele veio do céu, ele era só Deus, ele não era homem, não era de carne e osso igual a mim e a você, por isso que ele era perfeito. Não, ele era um homem perfeito, porém sem pecado. Ele era de carne e osso igual a mim e a você, e ele foi humilde até o final. Ele deixou a sua glória e se tornou homem, igual Filipenses diz lá. Ele sentiu as dores, as emoções, as aflições dos seres humanos. Ele se esvaziou, abriu mão da sua glória nos céus para ser gente como a gente, para ser o nosso sumo sacerdote, nos representar diante de Deus. Jesus veio numa família pobre. Seus pais podem ter sido difamados, certamente foram difamados na cidade. Essa menina não era virgem, como é que ela está grávida? E não é do José não, porque José, né, nunca estava lá de noite, é de outro cara. E olha lá, o José é mó otário, assumiu o filho do outro. Pô, José chifrudo. Devem ter falado naquele tempo, o povo fala. Então, Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura. Que rei dos reis é esse que é colocado num lugar de animal? Que rei nada, que rei dos judeus nada. Jesus teve que fugir para o Egito, refugiado. Os irmãos que estão refugiados, acho que hoje aqui não tem os irmãos venezuelanos, acho que não tem ninguém, né? Mas Jesus se compadeceu e ele tem... a irmã Alexis está aí. Jesus também, ele teve que morar numa terra estranha, teve que fugir da sua terra e morar numa terra estranha, por causa da perseguição. Foi perseguido por Herodes, perseguido, caluniado de todas as formas, desacreditado, rejeitado. Sabe aquela sua rejeição que você tem carregado ao longo da vida? Porque meu pai me rejeitou, minha mãe, meus amigos, Jesus cravou naquela cruz a sua rejeição. Você não precisa viver da sua rejeição. Jesus já cravou na cruz, ele já levou na cruz a sua rejeição. Rejeitado pelos seus irmãos, conterrâneos, xingado, traído, preso, esbofeteado, cuspido no rosto e crucificado. Se isso aqui não é humilhação, não sei mais o que é, irmãos. Ele sofreu todo tipo de humilhação. Assim como Davi, Jesus poderia eliminar seus adversários. Quando os soldados romanos vêm prendê-lo, que Pedro corta a orelha de Malco, ele fala assim, Pedro, se eu quisesse eu orava, meu pai ele mandava anjo aqui, um montão de anjos, matava todo mundo. Não é assim não, cara. Lá em Samaria, quando os samaritanos rejeitam ele, João fala assim, Senhor, quer que eu ore para mandar fogo do céu? Ele fala, João, de que espírito que você é, cara? Não é assim que funciona não, calma. Ele não reclamou e não se vingou. O Senhor Jesus nos inspira e nos ensina a seguir o seu exemplo de mansidão e humildade, pois além de tudo, isso redundará em paz e descanso para a nossa alma. Por que Deus está falando? Por que Jesus fala assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A Cris pregou ontem aqui no culto dos departamentos sobre esse texto, Mateus 11, 29. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele manda vir. Está cansado e sobrecarregado? Vem. Mas como é que você vai encontrar descanso para a sua alma?
aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Você não vai encontrar descanso para a sua alma se vingando das pessoas. Você não vai encontrar descanso para a sua alma guardando, levando aquela mágoa para o resto da vida. Você não vai encontrar descanso para a sua alma ganhando rios de dinheiro e voltando, esfregando. Eu venci na vida, hein? Agora eu sou o bonitão. Não. Sabe como é que você encontra descanso para a sua alma, se a sua alma está aflita? Aprendendo dele que é manso e humilde de coração. Esse é o verdadeiro descanso. Ele não precisaria passar por nenhuma das humilhações que passou por toda a sua vida. Jesus não precisava, ele não precisava encarnar. Eu não sei se você sabe ou não, mas Jesus não veio na terra e morreu na cruz porque ele precisava para ser Deus, para ter glória. Não, ele já tinha glória lá com o Pai. Ele veio porque ele amou a mim e a você. Ele não precisava passar por isso, se ele não quisesse. Mas ele fez por amor de nós e devemos nos submeter a ele, nós devemos nos humilhar em amor dele, em amor por ele, em amor a ele. E aí, irmãos, será que temos conseguido imitar a Jesus, alcançando esse patamar de humildade na vida? Ou pelo menos tentando? Será que temos tentado imitar a Jesus? Tá com cara de medo aí, Josi? Por quê? Que cara é essa aí? Irmãos. Mas isso é bom. O evangelho é isso. Se a gente lê o evangelho e a gente não for confrontado por ele, está errado. Ou sua Bíblia está com defeito, você está lendo na Bíblia errada, ou você está com defeito dentro, ou você ganhou uma Bíblia aí de algum segmento de seita, alguma seita, aí, algum segmento sectário, a Bíblia está alterada. Se você está lendo o evangelho e você não é confrontado, se você olha para o evangelho, se você lê lá o Sermão do Monte, lê o Sermão do Monte, Mateus, lê lá, se você lê o Sermão do Monte, terminar o Sermão do Monte, você fala assim, não, tá tudo bem, eu estou aqui, isso aqui tá bacana, igual o jovem rico, tem seguido os mandamentos, tem seguido tudo, nossa, se você está assim, tem alguma coisa errada. Agora, se você lê a palavra, fala assim, nossa, eu estou distante disso aqui, hein? Eu tenho que melhorar nisso aqui, Senhor, me perdoa. Se você lê a palavra e depois você sai pequenininho assim, e aí você vai para o joelho e ora, e depois você sai revigorado, esse é o processo correto, aí você está caminhando correto. Porque a lei, a palavra de Deus, ela nos constrange, ela mostra quem nós somos. E aí é Cristo que vem com o seu bálsamo, refrigera, fala, mas eu morri por você. Aí você sai aliviado, nossa, obrigado, Senhor. Esse é o processo, irmãos. Esse é o processo da vida cristã. Amém? Para concluir, em suma, Jesus Cristo se esvaziou de seu poder e sua glória divina para assumir a forma humana, a nossa forma, com nossas limitações de espaço, tempo, fome, fadiga, dores, angústias, porém sem pecar. Ele viveu sem privilégio, ele não teve privilégio nenhum, enfrentou tudo, deixando o maior exemplo de humildade para toda a humanidade em todos os tempos. O exemplo de humildade de Jesus serve para o americano? Serve para o árabe? Serve para o japonês? Serve. Mas os japoneses, os orientais já têm uma humildade, não sei o quê. Não, a humildade é a de Jesus, o modelo de humildade é de Jesus, não é o do homem. Amém, irmãos? Ele nos deixou, e aqui está a coroa de glória dele, que ele deixou para tomar a coroa de espinhos em nosso lugar, por amor a nós, e depois ele recebeu de Deus novamente a sua coroa de glória. Hoje ele usa essa coroa aqui, e quando ele virar, ele vai vir usando essa coroa aqui. E ai daqueles que não se arrependeram por causa dessa coroa aqui. Amém? Essa é a mensagem do Evangelho. Que o Espírito Santo de Deus nos capacite a caminhar com Cristo todos os dias. Muito obrigado, Senhor Deus, porque acho que é a primeira vez que eu consigo terminar antes do tempo, de estourar o tempo, e o pastor está até sorrindo. Vamos uma salva de palmas. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades. E faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.